pessoal, como vocês estão? Meu nome é Poliana, sou psicóloga da Oficina da Memória, do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, financiado pelo Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, através da destinação solidária da Ambev, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e executado aqui por nós, no Lar de Fátima. Pessoal, como vocês estão? Como tem passado? Coloca para mim ali nos comentários, vamos conversar um pouquinho, certo? O tema de hoje é idadismo. Já ouviram falar desse termo, dessa palavra? Sabe do que se trata? Hein? Não sabe do que se trata? Então fica ligado no vídeo para vocês se inteirar mais sobre o assunto. Talvez vocês possam não ter ouvido falar sobre essa palavra, idadismo, mas tem algumas palavras que vocês possam ter ouvido, então fique atento que eu vou repetir para vocês. Ah, isso é coisa de velho, ele tá muito velho, ou para com isso, coitadinho, ele é muito velho. Ou até, você é uma inútil, você está gagá, lugar de velho é ficar em casa. Ou se nunca ouviu essas palavras, provavelmente se você tem mais de 60 anos, pode ter percebido talvez um desconforto aí na fila do banco, ou em qualquer lugar na lotérica, no ônibus, de muitos jovens olhando para vocês com aquela cara, o que esse velho está fazendo aqui? Por que é hora do velho vir aqui? É hora do pique, ele só está atrapalhando. Tudo isso que eu estou dizendo, esses comportamentos, muitas das vezes até não precisa ser tão agressivo quanto essas frases, quanto isso que eu acabei de falar. Muitas das vezes pode ser até uma forma de, vamos dizer, uma forma mais aceitável, bem intencionadas, às vezes na aparência ou mascarada como preconceito, que seria o indivíduo dizer assim para o idoso: você é uma vozinha lindinha, ou você é um vozinho. Olhar para o idoso e o chamar de uma forma infantilizada também pode ser classificada como idadismo. Ou senão, quando a pessoa olha para você e fala assim: nossa, como você tá bem para sua idade, você tem 60 anos, nem parece. Como se idoso fosse algo, fosse uma pessoa descuidada, uma pessoa feia, que quando acha um idoso que está sendo bem cuidado, que está bonito, que está cuidando da sua autoestima, é algo, nossa, que diferente, né? Então, se você já passou por tudo isso que eu acabei de falar, ou conhece alguém que passou por isso, tudo isso que eu falei é idadismo. Isso mesmo, idadismo é o preconceito contra o idoso, né? Através de fala, de atitude, ou muitas das vezes de violência, tanto física quanto psicológica. É isso que é o idadismo. O idadismo é o preconceito pela idade. E esse termo, ele foi denominado lá em 1969. Mas nós conseguimos, através da história, observar que, por mais que ele tenha sido denominado, colocado o nome como idadismo em 1969, ele existe há milhares de anos. Então, o idadismo, ele é o preconceito pela idade, como eu acabei de falar. E ele... Vitor, corta um pouquinho, porque eu tava aqui, a chuva latiu, eu me desconcentrei. Vou voltar. Ih, rapaz. Então, como eu disse, apesar dele ser denominado em 1969, ele existe ainda milhares de anos. Você tem que fazer tudo de novo, porque a cachorra latiu. Eu vou dar um exemplo para vocês do idadismo ainda há muito tempo atrás. Começando aí pela Revolução Industrial. Naquele tempo, qual que era a característica ali necessária para que as pessoas pudessem trabalhar naquele tempo? Eles exigiam o quê? Que eles tivessem força física. E quem que tem mais força física? O idoso ou o jovem? É claro que é o jovem, né? E ainda mais naquele tempo em que as condições ali das pessoas, condições de vida,
era muito difícil. Então, os idosos não tinham a mesma saúde, a mesma qualidade de vida que nós temos hoje. Então, naturalmente, as pessoas que eram contratadas, as pessoas que eles ficavam ali naquelas empresas, que continuam trabalhando na empresa, eram jovens. E os velhos, os idosos, eram descartados, eram dispensados, né? Outro fato histórico aí, mais recente ainda, é a revolução digital, a qual nós vemos. O que nós vemos hoje, né? Crianças, adolescentes, que são totalmente, vamos dizer assim, expert na era digital. Colocou um celular na mão deles, eles sabem tudo. Às vezes as crianças não sabem nem ler, né? Mas já estão aí na era digital, mexendo em aplicativo, mexendo no celular, em tudo que vocês pensarem. E o que isso aconteceu com a nossa sociedade? Dividiu a sociedade entre os jovens de um lado e os idosos do outro, favorecendo assim os conflitos intergeracionais. E esses conflitos, o que foi acontecendo? O idoso, ele deixou de ser visto como um sábio que tem o conhecimento, pois agora o jovem, ele tem ali o conhecimento na palma de sua mão, né? Tem o Google aí que não deixa a gente mentir, tudo que você precisa pesquisar, saber, através do Google tem tudo lá. E o idoso foi perdendo aquilo que a gente achava, que falava sempre, né? Que o idoso era uma biblioteca humana. E a experiência, então, passou a ser algo que não tinha tanto valor. Então, tudo isso foi contribuindo para o idadismo, né? Mas quando realmente que começou a ter essa imagem preconceituosa contra os idosos? Quando que teve essa imagem pejorativa ou algo ruim sobre o envelhecimento? Vamos pensar um pouquinho aí num exemplo, né? No que a gente procura historicamente falando sobre isso. Eles falam muito assim dos contos de fada, dos filmes infantis. Vocês lembram que sempre no conto de fada existia o vilão e o mocinho, né? E o vilão, quem que era este vilão nos contos de fada? Sempre era alguém mau, que muitas das vezes era feio e até muitas das vezes eram velhos, eram idosos. E quem que eram os mocinhos desse conto de fada ou as mocinhas? Uma pessoa jovem, bonita, né? Bom. E a função do vilão nessas histórias sempre era destruir essa felicidade do casal. Foi aí que começamos a ter esses estereótipos ruins em volta da velhice, em volta do idoso, né? Porém, essas imagens do velho vilão, do velho feio, do velho ruim, má, que prejudicava os jovens, né? Que era ruins para os jovens, esses estereótipos, eles ficavam adormecidos dentro da gente. Ficavam ali silenciados. Por quê? Porque ele não ameaçava a nossa idade. A nossa idade ali como criança para o idoso é algo muito distante. Então não apresentava para mim ameaça alguma em volta aí da idade. Mas, né, a partir que vamos crescendo, que a idade passa a ser um valor totalmente dominante, essas imagens que estavam lá adormecidas, esses estereótipos, eles começam a ficar vivos, né? A readormecer, acordar e gerando alguns pensamentos, atitudes e até comportamentos aí contra a velhice. Mas o idadismo não acontece só no indivíduo, no individual, nessas questões em que eu acabei de dizer para você no começo do vídeo. Não é só o idadismo um contra o outro, contra o jovem sendo preconceituoso contra o idoso, ou a família colocando esse idoso numa posição de inválido, ou colocando esse idoso com uma posição de criança, muitas das vezes, né, fazendo chuquinha, ou chamando esse idoso de meu amorzinho, minha filhinha. Não é só isso. Esse idadismo, ele também ultrapassa essas questões, esse âmbito ali familiar, de amizade, de sociedade, e ele vai também para as organizações.
para as instituições, né, para o trabalho. Então acreditamos aí, as pesquisas dizem, né, que a partir dos 50 anos de idade, as empresas já começam a não dar tanto valor. Ai, é triste falar isso, né? Mas realmente, a não dar tanto valor ao idoso, porque eles acreditam que ele não tem mais o que oferecer para aquela empresa. Quanto o jovem que está chegando agora, cheio de novidades, cheio da tecnologia, teria que ser ao contrário, né? Teria que ter uma junção, um trabalho que envolve esses dois lados, né? Porque o idoso ele tem experiência, coisas que então muitas das vezes o jovem ele não tem, consegue enxergar coisas que o jovem não tem. Ideal seria que tivesse uma parceria, né? Mas infelizmente não é o que nós conseguimos, não é que a gente vê aí no dia a dia, né? Mas o idadismo, infelizmente, ele está estruturado na nossa cidade, na nossa sociedade, e ele traz consequências terríveis para a nossa saúde. Vários estudos dizem que mostra, né, que as pessoas que encaram o envelhecimento de uma forma negativa ou que foi vítima desse ato de idadismo, ela tem um risco de evoluir com incapacidade física, doenças cardiovasculares como infarto ou derrame, risco de demência, depressão, solidão, isolamento social e ansiedade. E ainda existe estudo de que a redução de expectativa de vida dessas pessoas se reduz a 7 anos e meio. E para essas pessoas que foram vítimas, né, de idadismo ou que encaram o envelhecimento como algo ruim. Percebe o quanto que essa sociedade doentia, no sentido de achar que idoso é algo ruim, algo pejorativo, que o envelhecimento é algo horrível, que o envelhecimento é sempre esperar, desculpa com o perdão da palavra, mas esperar a morte, que eu como idoso eu não ofereço mais nada à sociedade, ninguém tem nada para ouvir de mim. Tudo isso faz com que eu me sinta mal e gera tudo isso que eu acabei de citar para vocês, né? Ser idoso é ser ativo, não é porque eu tenho uma idade de 60 ou mais que eu não posso ser ativo na minha sociedade, que eu não posso me representar no meio dessa sociedade, fazer o que eu tenho vontade. Mas muitas das vezes esses idosos, quando atingem essa idade, por essas questões sociais, por esses estereótipos que eu citei para vocês, acabam sentindo isso mesmo, como se não tivesse o que fazer mais e ficam isolados da sociedade, muitas vezes têm dificuldade de se misturar com os mais jovens porque acham que não é o ambiente deles, não se sentem à vontade. E é justamente uma questão apenas de idade, não de comportamento. Eu posso ser o que eu quiser, fazer o que eu tenho vontade. É claro que alguns têm algumas limitações, né? Mas dentro do que é possível, o que eu posso fazer? Eu vou me deixar, não vou fazer, vou me sentir mal porque eu sou idoso, porque eu sou velho e eu não posso fazer? Então, as pessoas que têm essa dificuldade de encarar a velhice ou que sofreram com o idadismo podem ter essas causas, né? Pode evoluir para esses riscos. E encarar o envelhecimento tem que ser, né, de forma positiva. E reconhecer que o envelhecimento foi a maior conquista nosso do século XX. Podemos ver aí na história muitos idosos de séculos passados não passavam, morriam muito cedo, não tinha uma expectativa de vida, não tinha uma qualidade de vida. E o século XX com o século XX nós ganhamos de 20 a 30 anos de expectativa de vida e de vida saudável. Olha que maravilha! Então vamos aproveitar essa vida saudável, né? Mas eu sou idoso ou eu sou adolescente, sou um jovem, eu quero lutar contra isso. O que eu faço para lutar contra esse preconceito contra os idosos, que é o idadismo? Em primeiro lugar, nós precisamos ter consciência de que a discriminação existe e não permitir que isso aconteça.
Em segundo lugar, não se isolar, ou seja, integrar-se, inclusive em ambientes com gente mais jovem. Juntos sempre somos mais fortes, né? E por último, engajar-se nessa causa, porque envelhecer não é uma doença nem um defeito que precise de conserto. O fato de alguém não sofrer com preconceito torna essa pessoa privilegiada. Se você não sofreu, não conhece ninguém que sofreu, você é um privilegiado, mas infelizmente tem muitos que sofrem com idadismo. Então nós precisamos realmente agarrar nessa causa e juntos conseguimos enfrentar esse preconceito, né? O idadismo, ele é, para mim, um dos mais universais preconceito, porque independente da tua classe social, do teu gênero, da sua opção sexual, você é vítima do idadismo. E para mim também é o mais triste. Por quê? Porque se tudo der certo para mim, para você que ainda não chegou na fase de 60 anos, para os mais jovens, se tudo der certo na nossa vida, é um preconceito contra nós mesmos do futuro. Então é claro que você pode ter algumas limitações, né, como eu disse para vocês, mas não deixe que vocês percam a identidade, a personalidade de vocês por conta do idadismo. Vamos lutar contra o idadismo. Vamos dizer a esses jovens, vamos dizer a esses jovens o quanto essa fase pode ser positiva, o quanto eles precisam respeitar vocês, porque lugar de idoso é onde ele quer estar, é fazer o que ele quiser, não é estar dentro de casa como muitos jovens acabam dizendo, né? Então, para finalizarmos, eu quero pedir para vocês, estou abrindo aqui uma campanha para nós fazermos realmente para que os jovens possam respeitar essa causa, possam olhar para o envelhecimento de uma forma mais agradável. Quero que vocês peçam uma folha, tá? Pode ser uma folha sulfite ou uma folha de caderno. E escreve o nome de vocês. Então, por exemplo, se eu, Poliana, fosse fazer, eu escrever Poliana Esteves, a minha idade, por exemplo, 65 anos, e uma frase de impacto. Pode ser uma frase que eu posso pegar na internet sobre o envelhecimento, ou uma frase de o que representa a velhice para mim. Vocês vão escrever nesse papel, pegar o papel assim na frente e tirar uma foto de vocês com esse papel. Vamos abraçar essa campanha para que tanto como outros jovens quanto outros idosos possam olhar para essa campanha e abrir a sua mente, entender um pouco melhor do idadismo, entender que todos merecem respeito. Pessoal, é isso que eu quero passar para vocês. Vamos conversando aí mais sobre o idadismo. Me fala, me conta. Já sofreram com o idadismo? Ou já praticaram quando eram mais jovens? Deixa aí para mim nos comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo.